Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de estudos do quarto ano F. Eu sou o professor Wesley e essa é a nossa revisão da semana. E vamos começar por português. Em português essa semana, pessoal, vocês viram que nós demos entrada em um conteúdo novo, né? A sílaba tônica. Antes de falar sobre a sílaba tônica, nós já sabemos que todas as palavras são formadas por sílabas. E toda palavra tem uma sílaba que nós pronunciamos de maneira mais forte, né? De maneira mais alta. E essa sílaba que nós pronunciamos de maneira mais alta, nós chamamos de sílaba tônica. Então, sílaba tônica é a sílaba que nós pronunciamos em uma palavra de maneira mais forte, mais alta. E como identificar qual é a sílaba pronunciada de maneira mais forte? Qual é a sílaba tônica dentro de uma palavra? Observe só a palavra canguru. Você vai fazer alguns testes com a palavra. Antes de mais nada, você precisa separar essa palavra em sílabas. Canguru. E aí, como identificar qual é a sílaba mais forte? Depois de separar, né, em sílabas, você vai fazer alguns testes, né? Você vai chamar cada sílaba dessa, vai pronunciar cada sílaba dessa de maneira mais forte, para ver qual é o modo correto. Ó, o certo é canguru, ou canguro, ou canguru. A última maneira é a maneira correta, né? Canguru, ou seja, o ru, aqui no final, é a sílaba mais forte. Então, é a sílaba tônica de canguru. Você viu que canguru está na última sílaba. O ru, que é a sílaba tônica, é a última sílaba. E aí, pensando nisso de última sílaba, nós entramos agora em classificação quanto às sílabas tônicas. Vamos ver como que funciona a classificação quanto às sílabas tônicas? Nós podemos classificar as sílabas tônicas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso dessas três formas. Quando nós falamos de uma oxítona, é porque a sílaba tônica, ou seja, que é pronunciada de maneira mais forte, é a última sílaba. Então, sempre que a última sílaba for a que for pronunciada de maneira mais forte, nós chamamos de oxítona. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é pronunciada de maneira mais forte. E também temos proparoxítona, que é quando a antepenúltima sílaba é pronunciada de maneira mais forte. Vamos ver essas classificações dentro de alguns exemplos? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar o exemplo mesmo com a palavra canguru. Antes de mais nada, sempre quando você for fazer a classificação da sílaba tônica, para te ajudar, faça a separação de sílabas, né? Então tem três sílabas, ó. Canguru. Nós já vimos anteriormente que o ru, né, o RU aqui no final, a última sílaba, é a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte. Então, ó, a última sílaba mais forte é o RU. E fica na posição última. Quando você for contar, pessoal, para saber qual é a posição dessa sílaba, você vai começar sempre com a última sílaba e vai colocando. Na última sílaba é a última sílaba. Antes da última sílaba, nós chamamos de penúltima sílaba. E antes da penúltima sílaba, nós chamamos de antepenúltima. Então, sempre para você fazer a análise da classificação quanto à tonicidade, você vai colocar sempre a posição última, penúltima e antepenúltima. Claro que se fosse uma palavra só com duas sílabas, por exemplo, bola, só tem duas sílabas. Então, só tem a última, que é o lá, e a penúltima, que é o bó. Você não conta de primeira, esquece isso. Você vai sempre colocar, faz a separação silábica e vai colocar última, penúltima e antepenúltima. As sílabas que sobram, pessoal, a sílaba que não é a sílaba tônica, nós chamamos de sílabas átonas. No caso,
Essas duas sílabas aqui, ó, can e gu, são sílabas átonas, tá? E a sílaba tônica é o ru. Nós vimos então que oxítona é quando a sílaba tônica é o quê? A última. Então, canguru é uma oxítona. Viram? Última sílaba é a sílaba tônica. Então, nós chamamos de oxítona. Vamos para mais um exemplo, agora com paroxítona. Observe então agora um exemplo de uma palavra paroxítona, né, que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vela. Qual que é a sílaba tônica de vela? Vamos ver qual que é a que nós pronunciamos mais alto, ó. Vela. O vé foi a sílaba mais alta. Mas para fazer a contagem, você tem que começar de onde, pessoal? Do final, da última sílaba. Então, LA é a última sílaba. E o vé é o quê? Antes da última é a penúltima. Então, última, penúltima. A penúltima sílaba é a sílaba tônica. É a sílaba que nós pronunciamos com maior intensidade. E quando a penúltima sílaba é a que nós pronunciamos com maior intensidade, nós chamamos ela de paroxítona. Então, aqui em vela, nós temos uma palavra paroxítona. Vamos agora para um exemplo de palavras proparoxítona. Pessoal, já coloquei aqui então uma palavra que é exemplo de proparoxítona. A palavrinha hipótese é uma proparoxítona. Uma dica interessante: toda proparoxítona é acentuada, tá? Ao contrário, então, da paroxítona e oxítona, que às vezes não precisa ser acentuada, a palavrinha proparoxítona sempre estará acentuada. Vejamos aqui no exemplo. Hipótese. Qual que é o som mais alto? Qual que é a sílaba que nós pronunciamos com maior força, com maior intensidade? Hipótese, né? Ele está acentuado. Só que vamos agora achar a localização dele aqui, na nossa sílaba, começando sempre por onde? Pelo final. Então, SE é a última, TE a penúltima, PO a antepenúltima. Então, o PO é a antepenúltima e é a sílaba tônica, né? Que nós pronunciamos com mais força. Olha só. Hipótese. Foi a que o som saiu maior, né? Que nós pronunciamos com mais força. Quando é a antepenúltima sílaba, nós chamamos de proparoxítona. Então, proparoxítona é quando a antepenúltima é a sílaba tônica, né? A sílaba pronunciada com maior intensidade. Então é isso, pessoal. Vamos recapitular? Sílabas tônicas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Sendo que em oxítonas a sílaba tônica é a última, né? A que pronunciamos com mais força na palavra é a última. Em paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, né? Aquela que é pronunciada com maior intensidade. Em proparoxítona, é a antepenúltima e sempre ela estará acentuada, tá? Guardem essas dicas para proparoxítonas. Importante, pessoal, as sílabas restantes nós chamamos de sílabas átonas, né? As que não são a sílaba tônica são as sílabas átonas. Agora eu vou fazer alguns exemplos aqui no quadro. Vou dar um tempinho para você me responder aí da sua casa. Beleza? Vamos lá? Vamos começar por uma palavra fácil. Olha só. Bola. Tenta ir na sua casa agora descobrir qual que é a sílaba tônica. Qual que nós pronunciamos com maior força. Bola. Repete aí na sua casa. Repetiu? E agora? Qual é a sílaba que você pronunciou com maior intensidade? Qual que você escutou o som maior? Quem falou que foi o bó, acertou. Olha aqui. Bola. O bó foi com maior intensidade. E a posição, pessoal, do bó, qual que é? Lembrem de sempre analisar pela última e depois dando continuidade. Será que é a penúltima mesmo? Vamos ver? Lá é a última, bó, penúltima.
Quando é a penúltima com maior intensidade, nós chamamos de quê, pessoal? De paroxítona. Quem falou paroxítona acertou. Vamos para mais um exemplo. A palavrinha agora, pessoal, é jacaré. Tentem descobrir aí comigo qual é a que nós pronunciamos com maior intensidade dessas sílabas. Jacaré. E aí? Quem respondeu que é o ré, que foi a sílaba tônica, acertou. E qual é a posição dela na palavra? É a última. Quem falou que é a última também acertou. E quando a sílaba tônica, pessoal, é a última, nós chamamos de quê? Oxítona. Muito bem, você que respondeu oxítona, acertou. Pessoal, e outra dica importante. Toda sílaba que tiver acentuada vai ser a sílaba tônica daquela palavra, tá? Vamos para mais um exemplo. A palavrinha que nós vamos pegar como exemplo agora é plástico. Já separei aqui as sílabas. Plástico. Me respondam, qual é a sílaba que nós pronunciamos com maior intensidade? Plás. Quem falou plás, acertou. Plástico. Aqui nós escutamos o som melhor, né? Que nós falamos com maior intensidade. E agora vamos ver, pessoal, qual é a posição que ela ocupa aqui nessa palavra. Lembrando que você começa da última e vem seguindo. Quem falou antepenúltima acertou. Vamos ver, ó. Última, penúltima, antepenúltima. E quando a antepenúltima, que é acentuada, é a sílaba tônica, nós falamos que é uma o quê? Proparoxítona. Muito bem. Então, quando é a antepenúltima sílaba, é a sílaba tônica, nós chamamos de proparoxítona. Pessoal, então, esse foi o conteúdo novo que nós vimos em português essa semana. Vamos agora para matemática. Pessoal, em matemática nós demos início à multiplicação. Nós vimos, pessoal, que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, né? E ela vem para quê? Para reduzir uma adição. Soma não é de adição? Soma de parcelas iguais. Lembra? Então ela vem para reduzir uma adição. Por exemplo, olha aqui. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Vamos ver quanto que é, ó. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Se eu falei que a multiplicação ela vem para reduzir a operação de adição, quantas vezes nós temos o número 3 aqui, pessoal? Temos o 3, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Nós temos 4 vezes o número quê? 3. Que é igual a 12. Então, nós temos 4 vezes o número 3, que também é igual a 12. Que se quer dizer o que isso daqui? Que 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. E a multiplicação vem para reduzir a adição, né? Olha só, 4 vezes o 3 é 12. Pessoal, agora vamos ver a multiplicação para você contar objetos, as coisas. Por exemplo, olha aqui. Nós temos aqui 3 potes, tá? 3 potes com o quê? Cada pote desse tem 2 flores, ó. 2 flores em cada pote. Como que você pode representar isso daqui na multiplicação? Vamos ver a quantidade de vezes que nós temos o quê? Os potes. 1, 2, 3. Nós temos então 3 potes. Olha aqui, ó. 3 vezes... Quantas flores tem em cada pote, pessoal? 2. Então, para descobrir aqui, ó, a quantidade de flores, você tem que repetir o 3 2 vezes. Olha aqui. 2. 2. 2. 2 mais 2 mais 2. Olha aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6.
Então, nós podemos dizer que 3 vezes 2 é igual a 6. Veja que simples, veja que fácil. 3 potes vezes a quantidade de flores que tem em cada um. 3 vezes 2 igual a 6. Como que você fez isso? Com a adição, olha só. 2 aqui, mais 2, 4. Mais 2 aqui, 6. E você, olha só, se a gente contasse também, você vai ver que a resposta é a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes o 2 é igual a 6. Outra coisa que nós vimos na multiplicação, pessoal, que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado, tá? Então, essa parcela aqui, nós chamamos de fatores, de fator. Essa daqui também chamamos de fator. E o resultado nós chamamos de produto. Então aqui, ó, chamamos de fator aqui, o multiplicando. O multiplicador também chamamos de fator. E o resultado nós chamamos de produto. E o que eu falei para vocês agora é que a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Vamos ver, ó. Se fosse 2 vezes o 3, o resultado também é 6. É um produto, ou seja, alterei os fatores e o resultado continuou o mesmo, né? Ou seja, então, a ordem dos fatores na multiplicação não altera o produto. Vamos ter certeza? 2 vezes qual número? O 3. Veja só. Então, é o 3 uma vez, mais o 3 de novo. 3 mais 3, pessoal. 6. Não alterou mesmo o produto. Pessoal, e os sinais que nós podemos usar para representar uma multiplicação pode ser o x ou o ponto, tá? Ambos significarão na multiplicação vezes, tá? Se aparecer 2, vamos ver aqui, ó. 2, x, 2, quer dizer que está te perguntando 2 vezes 2 é igual a... E aí, vamos ver quanto que é 2 vezes 2? É o 2 duas vezes. Então, vamos ver aqui, ó. 2 mais 2. 2 mais 2, pessoal? 4. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Tá? Então, nós podemos usar esse sinal aqui. Agora, veja esse, ó. 3, pontinho, 3. O ponto também é usado como sinal de multiplicação. Então, quer dizer que 3 vezes 3 é igual a... Vamos ver? 3 vezes o número 3. Então, é 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, nós podemos usar esses dois símbolos aqui para representar a multiplicação. Tanto o x quanto o ponto. Pessoal, nós vimos também em matemática a multiplicação na disposição retangular. O que é a multiplicação na disposição retangular? Sempre que os objetos, ou pessoas, ou imagens tiverem organizados em fileiras e colunas, nós chamamos que ali pode ser uma multiplicação na disposição retangular. Veja só o exemplo que eu vou preparar para vocês. Observe aqui, pessoal, eu tenho 2 fileiras de docinhos e quantas colunas? Ó, coluna é sempre aqui na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Com essas informações, pessoal, o número de linhas e o número de colunas, que isso acontece na multiplicação na disposição retangular, você consegue descobrir o total de docinhos representados aqui sem ter que contar eles. Como? Você vai multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, nós já descobrimos que tem quantas linhas aqui, ó? 2. 2 linhas. Então, já tenho 2 aqui, ó. 2 vezes. Vezes o quê? A quantidade de colunas. Agora, conte. Quantas colunas nós temos?
1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos duas linhas e 5 colunas. Então é 2 vezes 5, a quantidade de colunas. E aí você descobre o total de docinhos que tem aqui. Vamos ver, ó. 2 vezes 5 é o mesmo que 5 uma vez mais 5 duas vezes. 5 mais 5 é igual a quanto, pessoal? Não é igual a 10? Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Porque 5 mais 5 também é igual a 10. Pessoal, olha só, estudem bastante a tabuada de multiplicação para vocês reduzirem, não terem que fazer a adição. Quando você não precisa fazer mais a adição, você só vai lembrar. 2 vezes 5 é igual a 10, porque você estudou a tabuada, você aprendeu, tá? Porque a multiplicação nós vimos que é uma redução da adição, para você ter que largar a adição ali de lado, né? E resumir através da multiplicação. Então, pessoal, esse daqui é um exemplo de multiplicação na disposição retangular. Vamos fazer mais um exemplo? Vejamos então esse exemplo agora, pessoal. É uma plantação, né, de folhas. E nessa plantação de folhas, você, para descobrir a quantidade total de folhas que tem nessa plantação, você vai descobrir o que na multiplicação na disposição retangular? Primeiro, quantas linhas e depois quantas colunas. Vamos ver quantas linhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Temos o que então? 4 linhas. Então é 4 vezes a quantidade de quê? De colunas. Vamos descobrir agora a quantidade de colunas. 1, 2, 3 colunas. Então é 4 vezes o 3. 4 vezes 3, pessoal, quanto que é? Nós já fizemos, inclusive, nesse vídeo, né? Quanto que é 4 vezes o 3? 4 vezes o 3 é igual a 3 mais 3 mais 3 e mais 3. 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 3. 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E é aquilo que eu falei de novo, pessoal. Multiplicação é a redução da adição. Então, o objetivo é que você não precise ficar colocando os números assim várias vezes. Isso daqui, você estudando a tabuada, você vai lembrar sempre que 4 vezes 3 é igual a 12. Ou faz de cabeça, né? 4 vezes 3, 3 mais 3, 6 mais 3, ó. 3 mais 3, já foi 2 vezes. 3 mais 3, 6 mais 3, 9, mais 3, 12. Ou seja, foram os 4, 3, as 4 vezes. Então, pessoal, é isso, a multiplicação na disposição retangular. O conteúdo dessa semana, aqui na nossa revisão, vai ser só esse mesmo, tá? De português e matemática. Eu agradeço você que está aqui assistindo ao nosso vídeo. Mostra que você é um aluno, assim, uma aluna, um aluno muito empenhado, muito dedicado, e que com certeza está aprendendo. Eu agradeço então mais uma vez e até o próximo vídeo de revisão aqui no canal de estudos do 4º ano F. Até semana que vem.